Capítulo 12 da Pirotecnia. Sun Tzu diz: há 5 maneiras de combater com fogo. A primeira consiste em queimar homens, a segunda, em queimar provisões, a terceira, em queimar equipamentos, a quarta, em queimar arsenais e depósitos, a quinta, em utilizar bombas incendiárias. Antes de empreender esse tipo de combate, deve-se prever tudo, identificar a posição do inimigo, conhecer todos os caminhos por onde ele poderia escapar ou receber ajuda, ou munir-se do material necessário para a execução do projeto, ou aguardar que o tempo e as circunstâncias estejam favoráveis. Prepara primeiramente todos os materiais combustíveis que irás usar. Depois de ateado o fogo, cuidado com a fumaça. Há um dia para atear fogo e outro para alastrá-lo. Não confundas as duas coisas. Deve-se atear fogo quando tudo está tranquilo sob o céu, e a serenidade parece duradoura. O dia de alastrá-lo é quando a lua se encontra sob uma das 4 constelações, Qi, Pi, Y, Shen. Nesses dias, o vento sopra, geralmente com força. As 5 maneiras de combater com fogo exigem que varie segundo as circunstâncias. Essas variações se reduzem a 5. Vou indicá-las, a fim de que possas empregá-las apropriadamente. E, se não notas nenhum rumor no campo adversário, se o inimigo permanece tranquilo, algum tempo depois de teres ateado fogo, fica também calmo, mantém a própria posição. Atacar imprudentemente significa ser derrotado. Sabes que o fogo pegou, é o bastante. Enquanto isso, deves supor que o fogo age subrepticiamente. Seus efeitos serão tanto mais funestos quanto mais o fogo arda no interior. Espera que ele estale e as labaredas crepitem. Então, poderás lançar-te contra aqueles que só pensam em escapar. Segunda, se, pouco depois de teres ateado fogo, vês que se levantam altas labaredas, não deis ao inimigo tempo de apagá-lo. Envia homens para avivá-lo, prepara-te rápido e corre ao combate. Terceira, se, apesar de todas as providências e artifícios empregados, teus homens não conseguiram penetrar no acampamento inimigo, e fores obrigado, então, a atear fogo do lado de fora, observa de que lado sopra o vento. Começa o incêndio e ataca a favor do vento. Nessas 2 ocasiões, jamais combatas contra o vento. Quarta, se o vento soprou continuamente durante o dia, fica certo de que durante a noite ele cessará, toma tuas precauções e tuas disposições. V. Um general que, para combater seus inimigos, sabe utilizar-se do fogo de forma adequada é um homem verdadeiramente esclarecido. Um general que sabe usar a água e a inundação para o mesmo fim é um homem excelente. Entretanto, só se deve empregar a água com moderação. Serve-te da água no início da contenda, apenas para obstruir os caminhos por onde os inimigos poderiam escapar ou receber socorro. As diferentes maneiras de combater com fogo, que acabo de indicar, proporcionam uma plena vitória, de que é preciso saber colher os frutos. O mais considerável de todos, e aquele sem o qual terias perdido teus cuidados e teus sofrimentos, é reconhecer o mérito de todos os que se distinguiram, e recompensá-los conforme suas ações. Geralmente, os homens agem por interesse. Se tuas tropas só se deparam com dificuldades e trabalhos, não as empregarás 2 vezes com vantagens. A guerra deve ser a última solução. Os combates, quaisquer que sejam os resultados, têm sempre um gosto amargo mesmo para os próprios vencedores. Só se deve travá-los quando não houver outra saída. Dominado pela cólera ou pela vingança, um soberano não deve mobilizar as tropas. Tendo no coração idênticos sentimentos, um general deve evitar o combate. Para ambos, os tempos são nebulosos. Devem aguardar dias serenos para ponderar e tomar decisões. Se prevês algum lucro, coloca em movimento teu exército. Se não prevês nenhuma vantagem, fica impassível. Por mais razões que tenhas para ficar irritado, por mais provocações ou insultos que recebeste, para tomar decisões espera que o fogo da cólera se dissipe e sentimentos pacíficos brotem em teu coração. Nunca esqueças que teu objetivo, ao desencadear a guerra, deve ser o de conseguir para o Estado a glória, o esplendor e a paz, e não o de semear o tumulto, a desolação e a morte.
Lembra-te que defendes não interesses pessoais, mas os do teu país. Tuas virtudes e teus vícios, tuas qualidades e teus defeitos influem igualmente no ânimo daqueles que representas. Teus menores erros têm sempre nefastas consequências. Geralmente, os grandes são irreparáveis e funestos. É difícil sustentar um reino que terás levado à beira da ruína. Depois de destruí-la, é impossível reerguê-lo. Tampouco se ressuscitam os mortos. Da mesma forma que um príncipe sábio e esclarecido se empenha em bem governar, um general hábil emprega toda a sua energia em preservar o exército e empregá-la na salvaguarda do Estado. Capítulo 13. Da arte de semear a discórdia. Sun Tzu diz: e se, tendo recrutado um exército de 100.000 homens, deves conduzi-la muito longe, é preciso contar que, dentro e fora, haverá comoção e rumor. As cidades e as aldeias de onde saíram os homens que compõem tuas tropas, os lugarejos e os campos dos quais terás tirado as provisões e todos os suprimentos, o vai-vem de pessoas nos caminhos, tudo isso só poderia acontecer ao preço do desalento de muitas famílias, do abandono de muitas terras e de muitas despesas para o Estado. Milhares de famílias subitamente privadas de arrimo se encontram sem condições de se dedicar a seus trabalhos cotidianos, as terras desprovidas dos braços que as cultivavam diminuem, proporcionalmente aos cuidados recusados, a quantidade e a qualidade de seus frutos. Os vencimentos de tantos oficiais, o soldo diário de tantos soldados e a manutenção de todo o exército desgastam aos poucos os celeiros e os cofres do príncipe e do povo, até exauri-os por completo. Observar os inimigos ou travar a guerra durante anos consecutivos não significa amar o povo. Significa, antes, ser o inimigo de todo o país. Geralmente, todas as despesas, todos os sofrimentos, todos os trabalhos e todas as agruras de vários anos de guerra limitam-se, para os próprios vencedores, a um único dia de triunfo e de glória, e o dia da vitória. Utilizar-se, para vencer, de cercos e batalhas significa que tanto o soberano quanto o general ignoram seu dever, um não sabe governar, o outro não sabe servir o Estado. Assim, tendo optado pela guerra e tendo aliciado e preparado as tropas, emprega os artifícios. Procura obter todas as informações sobre o inimigo. Informa-te exatamente de todas as suas relações, suas ligações e interesses recíprocos. Não poupes grandes somas de dinheiro. Não lamentes o dinheiro empregado seja no campo inimigo, para conseguir traidores ou obter conhecimentos exatos, seja para o pagamento dos teus soldados, enquanto mais gastares, mais ganharás. É um dinheiro que renderá juros elevados. Mantém espiões por toda a parte. Informa-te de tudo, nada negligencies do que descobrires. Mas, tendo descoberto algo, sê extremamente discreto. Quando usares algum artifício, não é pela invocação de espíritos nem pelas conjeturas que alcançarás a vitória. Ela virá apenas do conhecimento exato, baseado no relatório fiel dos teus subordinados, da disposição dos inimigos, em relação àquilo que esperas que eles façam. Quando um hábil general se põe em movimento, o inimigo já está vencido. Quando ele combate, deve realizar sozinho mais do que todo o seu exército junto, não pela força de seu braço, mas por sua prudência, por seu brio e, sobretudo, por sua argúcia. É preciso que, ao primeiro sinal, uma parte do exército inimigo passe para o seu campo, para combater sob seus estandartes. É preciso que o general seja sempre o árbitro que estipula as condições da paz. O grande segredo para vencer sempre consiste na arte de semear a divisão, e nas cidades e nas aldeias, no exterior, entre inferiores e superiores, de morte e de vida. Os 5 tipos de divisão são apenas os galhos de um mesmo tronco. Aquele que sabe empregá-los é um homem verdadeiramente digno de comandar. É o tesouro de seu soberano e o sustentáculo do império. Chamo divisão nas cidades e nas aldeias aquela mediante a qual se consegue conquistar os habitantes das cidades e das aldeias que estão sob dominação inimiga, envolvendo-os para que possam ser usados com segurança, em caso de necessidade. Chamo divisão exterior aquela mediante a qual se consegue aliciar os oficiais que servem no exército inimigo.
Pela divisão entre inferiores e superiores entendo a que nos coloca em condições de aproveitar a dissensão que semeamos entre os aliados, entre as diferentes guarnições, ou entre os oficiais dos diversos escalões do exército inimigo. A divisão de morte é aquela pela qual, após dar falsos avisos sobre o estado de nossas forças, espalhamos rumores tendenciosos, inclusive na corte do soberano inimigo, o qual, acreditando na veracidade dos boatos, toma atitudes condizentes com as falsas informações recebidas. A divisão de vida é aquela mediante a qual se distribui dinheiro em abundância, para todos os desertores do campo inimigo. Se souberes infiltrar traidores nas cidades e nos vilarejos inimigos, em breve terás ali muitas pessoas inteiramente devotadas. Conhecerás, por seu intermédio, as disposições da maioria em relação a ti. Esses traidores sugerirão a maneira e os meios que deves empregar para conquistar seus mais temíveis compatriotas, e quando chegar o momento de efetuar o cerco, poderás vencer sem dar o assalto, sem desferir nenhum golpe, sem desembainhar a espada. Se os oficiais inimigos estão em constante desacordo, se desconfianças mútuas, inveja, interesses pessoais os mantêm divididos, poderás facilmente cooptar uma parte deles, pois, por mais virtuosos e mais devotados a seus soberanos, a promessa de vingança, de riquezas ou de postos eminentes bastará para atiçar a cobiça. E quando esta estiver acesa em seus corações, tudo farão para satisfazê-la. Se os diferentes destacamentos do exército inimigo não se apoiam mutuamente, se perdem tempo em se vigiar uns aos outros, se procuram se prejudicar, será fácil manter o desentendimento e fomentar a divisão. Eles se destruirão aos poucos, sem que nenhum deles tome abertamente o teu partido. Todos te servirão involuntariamente, à revelia. Se tiveres espalhado boatos falsos junto à corte e ao conselho do príncipe inimigo, dando a entender que detens informações errôneas sobre eles, se tiveres disseminado suspeitas a respeito da lealdade dos súditos mais fiéis ao príncipe, em breve verás que, entre os inimigos, a desconfiança tomou o lugar da confiança, as recompensas substituíram os castigos e vice-versa, e os mais leves indícios serão considerados provas convincentes, passíveis de levar à morte qualquer suspeito. Então, os melhores oficiais, os ministros mais esclarecidos desanimarão, seu zelo diminuirá, e vendo-se sem esperança de melhor sorte, se refugiarão sob tuas bandeiras para se livrar dos temores que os angustiavam em permanência, e também para salvar a pele. Seus pais, seus aliados ou seus amigos serão acusados, perseguidos, condenados à morte. As conspirações se formarão, a ambição vicejará, só haverá perfídias, execuções, desordens e revoltas generalizadas. O que estás esperando para apoderar-te de um reino cujos habitantes já te consideram como senhor? Se recompensares aqueles que passaram para teu campo para se livrarem dos justos temores que os agitavam em permanência, e para salvarem a vida, se lhes deres emprego, seus pais, aliados, amigos serão outros súditos que conquistarás para teu príncipe. Se espalhares dinheiro à vontade, se tratares bem a todos, se impedires que teus soldados devastem os lugares por onde passarem, se os povos vencidos não sofrerem nenhum prejuízo, assegura-te que eles já foram conquistados, e a tua boa reputação atrairá mais súditos para teu soberano e mais cidades para seu domínio do que as mais brilhantes vitórias. Sê vigilante e esclarecido. Mostra, no exterior, segurança, simplicidade e impassibilidade. Fica sempre de sobreaviso, embora aparente serenidade. Desconfia de tudo, apesar de pareceres confiante. Sê extremamente secreto, embora pareças fazer tudo a descoberto. Mantém espiões por toda a parte. Em vez de palavras, emprega sinais. Vê pela boca, fala pelos olhos. Isso não é fácil, é muito difícil. Algumas vezes a gente se engana quando acredita enganar os outros. Só um homem de uma prudência consumada, um homem extremamente esclarecido, um sábio de primeira linha pode usar adequadamente e com sucesso o artifício das divisões. Se não fores tal homem, deves renunciar. O uso que farás das divisões se voltará contra ti. Após teres engendrado algum projeto, se ficares sabendo que teu segredo vazou, condena à morte sem remissão tanto os que o divulgaram quanto os que tiveram acesso a ele. Estes últimos são inocentes, mas poderiam tornar-se culpados.
A morte dos envolvidos salvará a vida de milhares de homens e assegurará a fidelidade de maior número ainda. Pune severamente, recompensa com prodigalidade, multiplica os espiões, espalha-os em toda a parte, no próprio palácio do inimigo, nos aposentos de seus ministros, sob as tendas de seus generais. Mantém uma lista dos principais oficiais que estão a seu serviço. Conhece seus nomes, sobrenomes, o número de seus filhos, de seus parentes, de seus amigos, de seus servos. Que nada se passe na casa deles sem que estejas informado. Manterás espiões por toda a parte. Deves supor que o inimigo fará o mesmo. Se chegas a descobri-las, evita condená-las à morte. Seus dias devem ser-te infinitamente preciosos. Os espiões dos inimigos te servirão eficazmente, se controlares tuas próprias atitudes, tuas palavras e todas as tuas ações. Assim, eles só darão falsas pistas aos seus mandatários. Enfim, um bom general deve tirar partido de tudo. Nada deve surpreendê-la, aconteça o que acontecer. Mas, acima de tudo, deve colocar em prática os 5 tipos de divisão. Nada é impossível a quem lança a mão do artifício da divisão. Defender os estados de seu soberano, ampliá-las, realizar diariamente novas conquistas, exterminar os inimigos, fundar até mesmo novas dinastias, tudo isso pode ser o efeito de dissensões semeadas adequadamente. Este foi o caminho que permitiu o advento das dinastias Yin e Shou, onde trânsfugas contribuíram para sua elevação. Que livro faz a apologia desses grandes ministros? A história chamou-os alguma vez de traidores da pátria, ou considerou-os como rebeldes a seus soberanos? Somente um príncipe esclarecido e um general digno podem aliciar os espíritos mais penetrantes e realizar feitos notáveis. Um exército sem agentes secretos é um homem cego e surdo. Fim.